E aí pessoas, beleza? Eu sou o Igor, você está no Escaton. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó, A Tirania do Amor, do Cristóvão Tesa. O livro é escrito em estilo indireto livre, como é comum, você já deve ter percebido, quase todos os livros contemporâneos são assim. Ele conta a história do Otávio Espinhosa. É um cara que trabalha no banco, ele é um banco de investimento, ele é financista, né, mexe ali com o mercado financeiro e é economista também. E ele está passando por uma crise total na vida, né? A mulher dele odeia ele e pede para se separar. Logo no começo do livro você é informado disso. O filho dele também odeia ele, mas por motivos ideológicos. O filho dele acha que ele representa tudo que há de errado na sociedade, apesar de continuar pedindo dinheiro para ele. E está passando um problema seríssimo no emprego, porque no momento em que o livro começa, está acontecendo uma investigação. Não é mera coincidência, é uma investigação que envolve muita gente poderosa, uma grande investigação da Polícia Federal e pessoas, diretores da empresa que ele trabalha, estão profundamente implicados num esquema de corrupção que chega até os altos escalões do governo. Os nomes dos presidentes são falados, sim, o livro se passa durante o governo Dilma. A crise pessoal dele, completa, né, ele está perdido. Tanto que uma das primeiras coisas que ele fala no livro é: eu nunca mais vou fazer sexo. Ele chega a essa conclusão, por motivo meio tortuoso, mas aí o livro vai andando e você vê as motivações dele. Essa crise se confunde muito com o país, né? O livro se passa, acho que ali por volta de 2013. 2013, exatamente. Está tendo aquelas manifestações e o país está em crise, né? Está tudo em polvorosa e ele também, a vida pessoal dele está totalmente perdida. A mulher dele, além de tudo, ainda é advogada de um dos diretores da empresa que ele trabalha. Em uma certa altura ela pergunta para ele: e aí, você está envolvido ou não está? Só me fala isso, eu não quero nem mais ser sua mulher, mas me fala porque eu posso ter que ser sua advogada. Teve crise acadêmica também, né? Ele foi expulso lá, jubilado no doutorado dele, não consegue defender a tese de doutorado e meio que de brincadeira ele escreve um livro de autoajuda, chama Matemática da Vida, que faz muito sucesso. Só que ele usa um pseudônimo para publicar esse livro, então ninguém sabe que ele é essa pessoa. Eu achei esse livro único por uma coisa que é raríssima na literatura brasileira, que é a caracterização do Otávio. Ele é uma pessoa de mente cartesiana, ele pensa em números, ele fica o tempo inteiro associando números e ele é o cara de mente quantitativa, clássico, o engenheiro, aquele cara que você conhece, que você vê que é um pragmático, né? Os números dominam muito mais a vida dele do que outras coisas. O livro é escrito com uma correção gramatical, uma estruturação das frases muito, muito, muito forte, muito potente. É uma característica do Cristóvão Tesa, né? Ele mostra isso nos outros livros. Ele é um professor de literatura. Ele utiliza muito saltos temporais, mudanças de pensamento, intermeia o pensamento do personagem com a conversa dele com o outro personagem, intermeia momentos distintos do tempo, diálogos distintos que ele está tendo com a filha dele, com o filho, ou em dois momentos, tudo para criar esse clima de polifonia, né, de confusão, que é uma das características do Cristóvão Tesa, e inclusive a parte acadêmica, né, ali a parte do estudo do Bakhtin, que ele domina, ele é especialista nisso. Também há muito forte as referências ao Spinoza, o filósofo, né, Baruch Spinoza, Bento Spinoza, que era um filósofo do século XVI e um libertário por natureza. Se vocês tiverem interesse de ler a história do Spinoza, você vai ver que ele, contestador, libertário, ele meio que abriu mão de tudo que ele tinha, e não era pouco, pelos ideais, pelo pensamento dele. E ele era um cara de uma filosofia muito racionalista, né? Ele tenta racionalizar até a ideia de Deus, e ele faz isso, né? O conceito de Deus do Spinoza é bem conhecido. Dialogando, né, com essa questão com essa presença forte, né, do Spinoza no livro, tem a questão da morte do mandarim, que é uma coisa que a filha do Otávio pergunta para ele, que é um tema que se repete no livro inteiro. É um leitmotiv, com certeza, do livro. É uma questão ética, moral muito forte, que ele fica refletindo e tentando chegar a uma conclusão sobre ela. A maior temática do livro, provavelmente, além dessa questão moral, ética, é sim a crise
brasileira, né? A crise política, ética, moral, econômica e qualquer outra coisa que você quiser, essa crise que se arrasta e a gente continua nela. Ele faz isso, só que do ponto de vista, como eu disse, do ponto de vista mais raro, é o ponto de vista de uma pessoa pragmática, cética, ele é um cético total, ele tem a tendência liberal, ele não esconde isso em nenhum momento, então por isso faz essa visão, é um pouco raro de se encontrar na literatura brasileira. Mesmo assim, mesmo o personagem tendo essa visão, ele meio que deixa de lado essas grandes questões políticas e ideológicas. Ele está mais preocupado, como diz o nome do livro, com o amor, né? Com as questões pessoais dele, com o que é que ele fez ou não fez, que permitiu ele chegar num ponto de uma crise tão grande, né? Talvez seja uma reflexão com relação também o nosso momento do Brasil, porque, né, a gente entrou numa guerra tão grande por causa de qualquer coisa, que os pequenos afetos parecem que estão sendo esquecidos, né? Estão sendo apagados, né? As pessoas brigam por causa de qualquer coisa relacionada à política. E o personagem meio que ignora tudo isso e está prestando mais atenção na relação dele com a filha, na relação dele com a mulher, com o filho, com a garota que ele conhece lá durante o livro. Acho que a grande temática é sim o amor, apesar do pano de fundo ser uma crise infinita. O Otávio, né, o personagem principal, ele tem uma visão muito irônica sobre o mercado financeiro, sobre a política do país e inclusive sobre a Operação Lava Jato, né, que é o pano de fundo aí da história, que hoje em dia ela é vista de forma muito polarizada, né, e muitas vezes muita gente vê como a redenção, né, da nossa história política confusa, e ele olha novamente de uma forma muito pragmática e bastante irônica para esses temas. A questão da polarização política, obviamente, é importante no livro, né? Ele reflete como isso está tornando, né, cada vez mais impossível a relação de afeto entre pessoas. O exemplo maior é o Otávio, o filho dele, né? O filho dele realmente o despreza, dá para perceber. O filho dele é um jovem que participa das manifestações, está indo lá fazer parte de uma ocupação e tal, e eu acho que ele acha graça do filho dele, né? Talvez vê no filho dele um idealismo que morreu nele há muito tempo, talvez, e idealismo que ele nem compartilha. Isso é uma temática muito importante, junto com a tentativa dele e, de certa forma, o sucesso dele em conversar, em ser pai da filha dele. Com ela ele tem outro tipo de relação, uma relação muito mais franca, mais amorosa. Talvez seja o único personagem, né, ao início do livro que ele tem esse tipo de relação. Esse embate, né, do Otávio com o filho dele, que representa aí o famoso coxinha versus petralha, é contrabalanceado por uma visão do resto dos personagens que é um cinismo total. A mulher dele, os diretores da empresa, ninguém tá nem aí pra coxinha e petralha. Eles estão aí pro o que eles ganharam com esse governo vai cair, não importa, entra outro, a gente continua, o esquema vai continuar, né? Acho que essa é uma visão que meio que domina os outros personagens e faz o Otávio cada vez mais se afastar deles também, eu acho. Como eu falei que ele é um livro raro, isso garantiu para ele, óbvio, críticas, né? Por esse ponto de vista. Foi considerado um livro conservador, um livro elitista, problema de gente rica, várias coisas vários adjetivos, várias tentativas de taxar como um livro que não representa nada. Eu discordo totalmente, eu acho que ele representa muito nesse momento nosso do Brasil. Ele não é o único livro que pode fazer isso, mas dos livros que se passam contemporâneos à crise, que falam sobre isso, eu não lembro de outro que faça tão bem quanto o Tesa nesse livro. Na minha opinião, essas críticas têm muito mais a ver com a posição do autor, que escreveu textos sobre o impeachment. Ele foi favorável, ele tem todo... Quem tiver interessado pode procurar, vai achar facinho a opinião dele com relação a isso. Eu acho que ele ficou um pouco estigmatizado por isso. Então, uma parte da crítica tenta lançar sobre o livro a rejeição que tem para o autor, o que não é a melhor coisa de fazer, né? Obra e autor são duas coisas distintas, é um pouco difícil de dissociar, mas é importante. O Tesa, né, Cristóvão Tesa, ele é paranaense, ele escreveu o livro que é considerado talvez o grande clássico, né, se é que pode-se dizer isso, da literatura brasileira do século XXI, que é O Filho Eterno, é um livro de 2007, tem filme, né? Quem quiser ver, assistir o filme, ainda não assisti, mas o livro, assim, meio que um consenso, né? É um grande livro, quase todo mundo que leu gosta muito,
E ele é muito renomado por isso, né? Apesar dele ser um autor que está aí desde a década de 90, ele já está muito estabelecido, tem vários livros lançados. O Filho Eterno é a grande obra dele. Além do Filho Eterno, ele tem o Trapo, né, que é um livro mais antigo, da década de 90, e a Tradutora, que é o livro mais recente. Esse não foi muito bem recebido, não tem aquela valorização que tem o Filho Eterno. Durante a pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo, eu achei uma frase dele que eu achei muito interessante, que ele fala mais ou menos, eu não estou abrindo aspas, ele fala mais ou menos, sim, a gente está vivendo um tempo totalizante, os discursos massacrantes, e eu acho, na minha opinião, a literatura é o que pode nos ajudar mais a refletir sobre esse momento polarizado e totalitarista que nós estamos vivendo. E eu concordo muito com essa frase dele. Então é isso aí, galera. Leiam A Tirania do Amor, muito bom, leia essa porra, não deixe de ler. Leiam aí, reflitam sobre ele. Não saiam falando mal porque não concordo com a opinião política do autor. Por favor, leia o livro antes de falar mal. E se quiser falar mal depois que ler, fale, mas leia primeiro, né? É feio falar mal de coisas que se deu o trabalho de ler. Depois, se quiser falar mal do vídeo também, porque não gostou de eu falando essas coisas, pode falar mal. Xinga aí nas caixas de comentário aí, não tô nem aí não. Tchau.